7 estão de acordo. Desculpa. Quem estiver de acordo, levanta o braço. Com acordo de pedida coletiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vai batalha dar o voto Minerva. Fica olhando aí, gente. Quem estiver em desacordo com o pedido de coletiva, levante o braço, por gentileza. A 8 ele dá o voto Minerva. Fica olhando aí, gente. Presta atenção. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu o processo continua a discussão. Conselheira Cláudia Filho, só acaba de nosso relatório, por gentileza. Tem que tirar o voto aí, gente. Não dá não, ué. Nós temos que mudar o regimento do concurso. A representação da sociedade civil tem que ser ouvida e tem que dirimir o voto, né? Ela tem que decidir. E aqui, por favor, conselheira, seu voto, por gentileza. Senhor presidente. Seu voto, por gentileza. Que vota? Vou ler meu parecer. Então, desculpa. Aqui a parte do meu pedido de vista é a resposta que deu sobre a resposta que ela deu ao Ministério Público. Deu para entender, gente? A Prefeitura, o Ministério Público fez uma recomendação à Prefeitura. O Ministério Público colocou nessa recomendação um agravo aos conselheiros desse concurso, portanto, a cada um dos nossos CPFs, que a gente tem responsabilidade civil e criminal caso esse processo seja votado aqui, ok? Então, não vale nem o cargo público, nem o cargo da entidade. Então, nessa resposta solicitada pelo IAB em dezembro, o presidente do concurso nos mandou uma carta falando que ativamente das discussões que dizem respeito ao artigo 43 da Lei 10.257, Estatuto das Cidades. E aí, nós mandamos a seguinte correspondência para a promotora de justiça. Senhora promotora de justiça Marta Alves Lacher, coordenadora de habitação e urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, referente à comunicação de desacordo com o disposto no item 25 do ofício GPGM número 3148 de 2013, de 13/12 de 2013. Olha que data. Ilustríssima promotora, pela presente, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais, vem informar a este Ministério Público, na pessoa de Vossa Senhoria, que, em atenção ao convite recebido na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, assistimos a uma apresentação em PowerPoint sobre a Operação Urbana Consorciada Nova BH, juntamente com representantes do CAU-MG, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da OAB, Ordem de Advogados do Brasil, e CREA-MG, Conselho Regional de Agronomia, Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, além de outros representantes de entidades da sociedade civil. A apresentação essa é realizada na sede daquele órgão na Avenida Afonso Pena 12 em meados de 2013. Naquela oportunidade, dirigimos-nos ao senhor prefeito, agradecendo o convite, solicitando então que fossem enviados ao IAB mais dados e informações sobre o que se propunha. Solicitamos também a presença de representantes do Executivo. Se diz muito bem. Conselheira Gladstone também pediu visto que ia se manifestar ou endossa o parecer? Bom, eu me sinto contemplado, mas eu volto a pedir. A Prefeitura não está dando resposta a nenhum parecer desde o primeiro pedido de vista. Tudo que a gente coloca, não vem, ele não sabe, não dá uma resposta. Por enquanto nós vamos usar, depois nós vamos discutir. O conselheiro Paulo Henrique Santos. Presidente, mas como eu tinha encaminhado inicialmente, né, o CREA tem uma posição favorável, eu vou ler o parecer do CREA. Mas, desde já, eu continuo reforçando, né, a necessidade de aprofundar mais as discussões. Então, eu vou ler todo o parecer, que é o parecer do CREA, eu estou representando o CREA, que é uma posição pessoal, mas eu vou fazer o parecer do CREA. Relatório de vista do processo do EIB ou selo BH. Interessado pelo ilustrador. A
Prefeitura de Belo Horizonte apresenta o projeto Oxinol BH como um plano para reestruturar algumas das áreas mais vitais da cidade, criando novas alternativas sociais, ambientais e econômicas. O instrumento fundamental para a concepção desse plano barra projeto é a Operação Urbana Associada, prevista no artigo 4 da cidade, capítulo 2, Instrumento da Política Urbana. É importante lembrar que o Estatuto da Cidade é uma lei que, amadurecida em discussões que fizeram ao longo de 40 anos dos movimentos sociais articulados com instâncias técnicas, trouxe... No item 3, perdão aí, ó, onde está escrito exigência do plano de gerenciamento e manejo de resíduos de construção e demolição para todos os empreendimentos, com exceção dos residenciais unifamiliares na aprovação do projeto. Essa alteração para exigência do plano de gerenciamento e manejo de resíduos de construção e demolição para todos os empreendimentos de impacto, não só apenas os residentes unifamiliares. Justificativa: a exigência de análise do plano. Meu nome é Samuel, sou professor universitário e presidente do Conselho Gestor do Complexo Esportivo Neuzinho Fernando. Milionários. Às vezes aqui o andamento dessa reunião, o presidente estava fazendo lembrar uma história lá do povo hebreu. Quando parece que naquela praga dos sapos, Moisés foi diante do faraó e ele concordou em libertar o povo. Perguntou para ele: quanto que você quer que solte o povo? Quanto que você quer que pare os sapos? Ele disse: amanhã. Por que não disse hoje, agora? Tinha dormido sem sapo. Uma praga que tem nesse país, que emperra o andamento desse país, se chama procrastinação. Eu fui secretário do Instituto de Regulação Urbana do governador de Brasília, sem vinculação partidária, e foi preparado um projeto muito bonito lá, e infelizmente isso não aconteceu em Brasília até hoje. Brasília está se transformando numa grande favela. Dentro desse argumento teoricamente justificado, se discutir mais. Eu tenho vindo aqui em algumas das últimas reuniões e eu tenho percebido que as coisas aqui não andam. A impressão que eu tenho é que me parece que há aqui uma guerra política entre situação e oposição. A oposição contra e a situação a favor. Mas eu acho que acima dos partidos políticos está o interesse da cidade. Eu sou nascido nessa cidade. Belo Horizonte foi uma cidade que cresceu completamente sem planejamento. Nunca houve planejamento nessa cidade. Ela cresceu sem administração. Parece que Belo Horizonte, e eu tenho filho, você não vê nenhum espaço público de lazer. A ocupação desordenada que aconteceu debaixo da leniência do poder público nessa cidade, e você encontra aí desocupação de favela, o povo morando de qualquer jeito, em cima de viaduto, embaixo de viaduto, em cima de barranco. E o projeto que já era para ter sido discutido há mais tempo, não é discutido, e nós temos que lembrar que esse projeto não foi elaborado por leigos. Nós temos técnicos altamente competentes, arquitetos, que sentaram, que conhecem a realidade da cidade e que o fizeram. E a discussão popular, nós temos representantes eleitos na Câmara Municipal. Ela vai se dar na Câmara Municipal, porque o projeto também vai chegar lá. O projeto não foi discutido aqui, porque já deveria ter sido, porque toda hora alguém está de vista. E eu, sinceramente, fiquei abismado, por exemplo, de uma proposta que foi colocada aqui na última reunião, propondo, por exemplo, porque quem administra a cidade é o executivo, o prefeito, seja ele de qual partido for. Eu peço que você conclua. Eu vi na última reunião, por exemplo, passar uma proposta absurda aqui e ter a votação da maioria da mesa aí, propondo, por exemplo, que o plenário do Conselho pudesse indicar todos os representantes. Ora, e o poder do município? Então, eu acho que acima de tudo está o interesse do povo, e a impressão que eu tenho é que parece que alguns que estão aí nessa mesa não estão muito preocupados com o interesse do povo. Obrigado. Estão preocupados em emperrar um projeto muito bem feito, que vai vir para corrigir a falta de planejamento na cidade, e parece que aqui nós estamos, cada um querendo levar para o seu partido. Isso é uma pena. Por favor, com a palavra, anuncie o seu nome. Neuza Santos, Conselho Nacional das Cidades, Comitê de Mobilidade Urbana. Eu digo que eu estou estarrecida, completamente estarrecida.
Quando foi apresentadas as diretrizes aqui, eu fiquei mais estarrecida. Diretrizes para quê? Impacto de vizinhança onde? Ainda bem que nós temos o IAB, que tem essa postura coerente e responsável da cidade. Ainda bem que os nossos dois vereadores representando a cidade de Belo Horizonte aqui, Juninho Paim e Irã Barbosa, tiveram posição firme para a gente manter a vista, porque esse é o espaço de participação. Ainda bem que as entidades que representam a sociedade civil têm compromisso com a sociedade. Isso me deixa muito feliz. O Executivo passou o rolo compressor e vai votar hoje. É lamentável, eu quero dizer para o Executivo que os conselhos são espaços de pactuação. Se você não trabalha a pactuação nos espaços, Daniel Nepomuceno, seguindo a sua posição de vereador, fez um esforço, secretário de governo, para fazer algumas pequenas melhorias. Ô Daniel, essa operação urbana consorciada que está sendo apresentada aqui, ela inclui várias outras operações urbanas, que foram definidas no anexo 4 e 4A da Lei 9952 de 2010, que alterou o plano diretor. Só que essa operação urbana que foi apresentada aqui, ela altera as delimitações da Lei 9959 de 2010. Se ela altera as delimitações, então ela tinha que ir para a conferência, porque o espaço é a conferência. Se feitas as alterações da delimitação, estou falando de uma coisa óbvia, eu não estou inventando isso. Leonardo, que é um jurista sério e correto, sabe disso. Para depois, então, a gente poder analisar a operação urbana. Que parte de vizinhança? Isso aqui é uma farsa. Eu estou falando aqui como cidadã Belo Horizontina, eu moro na área de abrangência. Aliás, na área de abrangência não. Eu moro na área da operação urbana. Nenhum momento, nenhum dos bairros daquela região, que não é a região leste, a noroeste, que está na área da Via Expressa da Teresa Cristina, fomos chamados para nenhuma reunião. E também quero colocar um outro ponto. Esta operação urbana, se ligar como está, ela vai causar um impacto no sistema viário de Belo Horizonte espetacular. Espetacular. Ela não está articulada aqui, nem com o BRT, nem com o metrô. Por favor, conclua. Estou fechando, eu estou acompanhando o tempo aqui, eu ainda tenho mais alguns minutinhos. Eu quero dizer que nós temos dois espaços de instância. Nós temos ainda duas instâncias. Nós temos a Câmara, nós temos a Justiça e nós temos o povo do Horizontino. Obrigado. Pode fazer aqui no grito, porque na cidade não vai passar. Tá o como está. Eu esqueci, cometi a indelicadeza de não anunciar a presença de nosso introdutor, o vereador Edson. Por favor. Bom dia para todos. Fernando Santana, sou do movimento das associações moradas de Belo Horizonte. Sentimos muito no senhor Custódio essa falta de democracia, de escuta do poder público pela população. A população há muitos anos vem sendo cobrada a participar dos processos construtivos de planejamento da cidade. E quando ela quer participar, há esse cerceamento do direito de participação. O Estatuto da Cidade, o seu artigo 32, está sendo aplicado nesta operação. E para reduzir um pouco o cansaço de todos que já estão ouvindo, e o público está várias vezes vindo aqui falar a mesma coisa, vou pedir a permissão para ler. O senhor Custódio mencionou numa das falas dele que o Ministério Público não se manifestou sobre a resposta da Prefeitura. Mas ontem, as associações de moradores receberam um comunicado da doutora Marta Alves Lacher, às 11h48, dizendo o seguinte, dentre outras coisas, vou ao que interessa aqui. Primeiro, aí se fala do Fernando, qualquer cidadão não pode negar que desconhece, para sua defesa, negar que desconhece a lei. Então, seus conselheiros, não adianta um falar com o outro, que a lei está assim ou assado, tem que conhecer a lei. Não é o Ministério Público que está ameaçando, é a lei. É só simplesmente isso. Então ela diz o seguinte, que vai nos interessar. A falta de realização da audiência pública com prévia divulgação dos estudos EVE e plano urbanístico da população
já é um impedimento para que essa operação seja aprovada no Compur. A audiência do dia 6/12 não foi validada e, depois que os estudos foram disponibilizados parcialmente na página da PPH, em meados de dezembro de 2013, não foi realizada outra audiência pública. Desta forma, o processo continua viciado. O MP já advertiu os conselheiros do Compur sobre essa ilegalidade. Se eles insistirem em votar, serão responsabilizados. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, Fernando. Bom dia, conselheiros. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Povo que está aqui, cidadãos. Gostaria de lembrar Fernando Soares, da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Gostaria de lembrar aqui que, dentre o que várias pessoas falaram, eu acho que o relatório da Cláudia foi muito preciso, o relatório do Gladstone também foi muito preciso em várias coisas, várias irregularidades e para salientar algumas coisas, mas eu queria salientar algumas coisas de forma mais para a gente entender o que é operação urbana, o que ela implica e o que já aconteceu em outras operações urbanas no país. E eu queria tocar já em infraestrutura urbana, que o conselheiro do CREA tocou, quanto à rede de instalação elétrica, enfim, rede de esgoto, rede de água, dentre outras redes, que serão sim pagas, segundo o estudo de impacto de vizinhança, que não prevê essa infraestrutura, serão pagas do bolso do contribuinte belo-horizontino. A gente sabe que uma quantidade de construção adicional na cidade eleva o aporte da infraestrutura do municipal e a gente vai pagar por isso. Quem vai pagar por isso não é a contrapartida. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é sobre, eu acho que o Leonardo, como um bom jurista, vai poder nos falar sobre a questão da Constituição brasileira colocar como um dos instrumentos da política urbana órgãos metropolitanos. E não vejo nesse EIV, e aí, se esse EIV for aprovado, ele está sendo aprovado sem observância da constitucionalidade, não vejo nesse EIV nenhuma observância quanto a planos. Sinalzinho de menos, buritis.org.br. Bacana? Mas eu vou te responder só na parte da noite, tá? Não, pois é, mas eu não... Não, bacana, tô só às horas. Manda um e-mail que eu tento te encaminhar. Tá bom? Valeu, obrigado a você. Tchau. Ninguém sabia, até no próprio. Então eu acho que essa administração do Márcio está certa. Eu não estou aqui para defender, mas eu estou aqui para falar a verdade. Ela é uma administração mais transparente, pois é uma administração, vocês podem rir, a turma do PT pode rir, mas é uma administração que vocês podem saber. Olha pra você ver a discussão que está tendo aqui. Pode botar um projeto desse aqui, pode botar um projeto desse aqui na época do PT e punha a Neuzinha que estava como líder de governo, se tinha essa discussão, se tinha esse tempo, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Então, Neuzinha, o que me incomoda é a senhora falar de trator, de manifestação do Ministério Público, de falar que a sociedade... Entendeu? Então esse projeto vai para cá, vai ser discutido com o povo de Belo Horizonte. Nós vamos discutir com partidos políticos, nós vamos discutir com a população de Belo Horizonte. Presidente, eu estou dizendo para o Conselho, explicando as razões, que houve votações sobre esses pontos que foram propostos pela conselheira, e naturalmente com um voto lido antes de saber das votações. Mas essas votações já foram realizadas, então nós vamos votar, encaminhar a votação. Quem quiser encaminhar contra, é a favor. O relatório da conselheira Cláudia, que recusa, por razões que ela já alinhavou, recusa
porque está incompleto, porque está errado, ou porque a operação humana está errada, não importa. Recusa o que nós vamos votar é isso, o que nós vamos votar que é o rei. Recusa o rei. Se essa votação prevalecer, acabou a discussão, acabou a sessão. Se o relatório for recusado, nós passaremos ao relatório do conselheiro Paulo, conforme eu interpretei, parece que ele concordou com as recomendações que o próprio relatório faz. Condicionadas às recomendações do relatório. Exato. Não, o relatório é na íntegra, a menos que alguém faça ressalva. Ok? Alguém mais quer fazer alguma sugestão de votação? Sim, posso. É lógico. Presidente, vamos começar aqui, porque eu tenho uma pauta bem extensa. Eu só queria começar abrindo uma questão, porque foi chamado por uma das pessoas da população, que aqui no Conselho está aparecendo coisa de oposição e situação. Eu acho que isso precisa ser explicado, que oposição e situação são quando duas pessoas de um mesmo órgão se opõem em situações iguais. Por exemplo, na Câmara Municipal tem oposição e situação. Pessoas pró algo e pessoas contra algo. Aqui, a situação é diferente. Dos 8 membros que são eleitos pela iniciativa popular, os 8 votaram contra a proposta. E os 8 da prefeitura votaram a favor de manter, de toda essa questão. Então, o que você tem, na verdade, não é uma oposição. O cara que vem para mim falar que a gente tem que respeitar relatório de arquiteto da Andrade Gutierrez, da Odebrecht, da Covan, e desrespeitar o que o IAB está falando, o que o CREA está falando, o que a Associação de Engenheiros está falando, o que técnicos também são tão técnicos e tão arquitetos quanto os caras da Andrade Gutierrez e da Odebrecht estão falando, pelo menos é irresponsável. Muito bem! Continuando isso, eu quero dar o meu parecer técnico sobre as 2 páginas que eu li e eu faço questão de indagar, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erros que eu acho cruciais desse programa. O primeiro dele trata da questão da falta de um afastamento frontal adequado dos prédios. Nós estamos falando que algumas quadras têm prédios com coeficiente de 7,0, conforme foi apresentado aqui hoje. 7,0, para alguém imaginar, o prédio mais alto do Belvedere foi construído com coeficiente de 2,4. 7,0, nós estamos falando de prédios de até 70 andares, tá? Não levando em conta os descontos que são proferidos dentro da lei, de vagas, de corredores, de situações assim. Nós estamos falando de mega prédios em Belo Horizonte, do qual eu não sou contra. Eu acho legal você ter uma arquitetura dessa nova, dar uma nova cara para a cidade, mas o principal problema é o seguinte: 70 andares, 10 carros por andar, são 700 carros. 700 carros. Então, calma. Nós estamos podemos fazer discussão, porque nós estamos falando, então não pode chegar a 700 carros, então a minha leitura está completamente errada. Porque é até bom, porque eu tinha a impressão de que tinha uma vaga a cada 200 metros de área construída. Não é isso? Então, se você tem um prédio de 70 andares, cada andar com quase 2.000 metros andar de área corrida, você tem quantas vagas por andar se são 2.000 metros e 200 metros quadrados por vaga? Então vai ter 10 por unidade. Com 70 andares são 700 carros. Então, a pessoa questionou uma matemática, aí eu não consigo compreender. Então vamos seguindo para a gente não ficar na morte da Inês. 700 carros colocados numa faixa de 3 vias dá matematicamente uma extensão de 1,2 km, tá? Enfileirados dá uma extensão de 1,2 km. E significa que todos os carros entrarem ou saírem daquele prédio ao mesmo horário,
nós vamos ter um engarrafamento local de 1 km e 200 metros quadrados. Se todos forem entrar enfileirados, isso triplica. Se todos tiverem que entrar em fila única dentro do prédio, isso triplica. E aí nós estamos falando o seguinte: existem alternativas de transporte público que estão sendo pensadas? Sim. As obras estão sendo feitas próximas de regiões de metrô e de BRT? Concordo. Mas nem sempre isso significa que esse incentivo vai ser utilizado pela população. São Paulo tem mais de 200 quilômetros de metrô, tem 60 quilômetros de monotrilho, tem quase 700 quilômetros de vias exclusivas de transporte público e tem o pior transporte do Brasil e a frota de carro que mais cresce. Se deu todas as opções para a população de São Paulo e ela continuou escolhendo o carro. Então não me fala em desincentivar a utilização do carro, porque a cidade que mais tentou desincentivar é a cidade onde a frota mais está crescendo. Então nós temos um problema simples. Nós temos um prédio onde... nós temos vários conjuntos de prédios, porque são vários blocos, que vão atrair para lá uma massa enorme, que mesmo que utilize 10% do potencial, ainda trará um trânsito imenso para a região. Esse trânsito, no futuro, vai ser traduzido, pode ser traduzido por alargamento de vias, tanto para a utilização de carro, quanto para a utilização de outros tipos de método. Vai que amanhã queira se passar um VLT, ou queira se passar um metrô de superfície, ou monotrilho na Antônio Carlos, você pode chegar a precisar de um alargamento. E se você precisar de alargamento, por qualquer motivo que seja, saibam que é literalmente impossível para uma administração, pelo menos razoavelmente impossível, desapropriar um prédio. Quanto mais um prédio de 70 andares. E fique como exemplo aquele prédio ali do complexo da Lagoinha, que foi o único que permaneceu, que é onde caíram as casas, que é onde foram derrubadas as casas, tem um prédio no meio tem um prédio dentro do trevo ali da Lagoinha, em frente ao IAPI, porque não dá para desapropriar prédio. Então, quando a gente não tem um afastamento frontal preventivo, e aí eu falo que isso cabe para qualquer coisa, não é só para carro ou para qualquer coisa, porque Belo Horizonte, quando foi planejada, ninguém pensava em carro. Porque ela foi criada há mais de 100 anos atrás. A mesma coisa eu falo para vocês. Daqui a 30, 40 anos, uma nova tecnologia pode surgir, no qual a gente precisa... Não tem 20 minutos? Não, 20 para todo mundo. Ah, não, mas peraí. Então, em 9 pontos eu não posso acordar? Não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos votar logo sem discutir? Vamos votar logo sem discutir? Porque se a gente tem um processo de 2.200 páginas, um vereador de Belo Horizonte gasta esse tempo, e aí eu quero discutir para poder tentar dissuadir os meus colegas de votarem a favor, e aí eu tenho que dividir esse tempo, não consigo falar 20 minutos, pelo amor de Deus. Peço perdão para ter uma prestativa, eu proponho ao Conselho que a reunião seja prorrogada até 1 hora, por favor, quem estiver de acordo com a prorrogação até 1 hora, para permitir o maior tempo para os conselheiros se pronunciarem, quem estiver de acordo, permaneça como está. Prorrogada a sessão até 1 hora. Tá. Obrigado, presidente. O afastamento frontal não me preocupa. O projeto tem um afastamento frontal previsto de 3,5 metros, aonde eu acredito que o mínimo adequado seja os 7,5 metros, ou a imposição de que a área mínima de permeabilidade seja colocada frontalmente às áreas, às avenidas arteriais, sejam vistas desde a via. E é uma questão que eu sei que inclusive está sendo estudada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Porque isso sim já seria uma prevenção para futuras ampliações. Segunda questão é que o acesso a esses tipos de prédios fossem feitos não pelas vias arteriais, mas pelas vias laterais e alternativas aos empreendimentos.
principalmente fora das principais vias. Quanto à questão da ocupação, eu acho a atual transmissão das quadras insuficiente. A atual transmissão das quadras ela é insuficiente. Nós vamos ter prédio 70 andares, 60 andares, 50 andares, que vão ser colocados no meio de nichos, onde o coeficiente de construção ainda é muito baixo. Se você não tiver uma gradatividade para pegar os prédios mais altos até os mais curtos, ao você implantar uma ilha de prédios grandes, você vai estar incentivando que a pressão imobiliária tente no futuro aumentar a lei de ocupação do solo, a área dos entornos. Justamente porque você vai ter uma área enorme e depois uma área muito pequena. Eu sugiro, e aí eu acredito que é um problema muito sério desse projeto, não ter uma transição adequada que permita para a área exterior da quadra ser quase que compatível, ainda que um pouco maior, do que a última área anexa à quadra. Para que dessa forma a experiência muito valorizadas pelo mercado, que é a área da Praça da Estação, é a área da Antônio Carlos, Pedro I, futuramente a área da Cristiano Machado, aonde o método de ocupação já está saturado. Belo Horizonte tem áreas hoje que estão subutilizadas, no qual a implantação dessas superquadras se daria de uma maneira muito melhor, incentivaria muito melhor o crescimento adequado da cidade, criando mais vias de acesso, criando mais oxigenações, mais vias arteriais em novas regiões. Singapura está sendo construída assim. Ela não tenta construir na área valorizada, pelo contrário, o governo constrói na área desvalorizada, porque fica mais fácil desapropriar, fica mais fácil e muito mais barato construir, e essas áreas, por causa dessas modificações, se valorizam. Se a gente está pensando numa cidade nesse entorno, eu acredito que várias dessas quadras deveriam ser relocadas. É uma discussão que eu quero levar na Câmara Municipal, e por isso que eu acho que esse rei foi feito totalmente errado. Porque em momento nenhum o estudo foi feito voltado para quais áreas nós podemos desenvolver. Ele foi feito para o seguinte: quais áreas estão com uma demanda superfaturada que nós podemos adequar de maneira a maximizar a utilização das CEPACs. Ou seja, qual área que a gente pode colocar à disponibilização do mercado que vai render mais dinheiro de volta para a prefeitura para a gente poder fazer obra de infraestrutura. A quarta área é que vão ser gerados, por causa dessa supervalorização, 28 bilhões de reais é a estimativa do mercado de VGV das transações. 29, obrigado pela correção, 29 bilhões de transações imobiliárias em VGV com a utilização disso. 6 bilhões seriam só o que a prefeitura vai conseguir vender de CEPACs. 29 bilhões, gente, significa em 15 anos 2 bilhões de reais por ano. O que significa que Belo Horizonte, que atualmente tem um mercado comparador de 2 bilhões de reais para todo o setor imobiliário, teria que, do nada, desenvolver um mercado comparador de 4 bilhões de reais ao ano. Exatamente. O que você está fazendo é criando um choque em cima do mercado imobiliário que, de certa forma, pode destruir grande parte da economia de Belo Horizonte hoje. Permitindo que a construção civil, que hoje é uma das áreas que mais impulsiona o mercado de Belo Horizonte, caia em colapso. E nós tenhamos aí todo cidadão de Belo Horizonte com uma desvalorização máxima do patrimônio principal que tem, que é a sua casa. A outra parte é o seguinte: nós estamos falando de construir superprédios. E o processo todo não está adequado à questão de sobrecarga de infraestrutura de água, luz, esgoto e coleta de lixo. Nós estamos falando de tratar uma nova BH
essa nova BH já deveria começar pelo menos com coleta seletiva, já deveria começar com métodos de utilização dos prédios que cerceassem o desperdício de água. Igual foi feito na cidade administrativa, é um bom exemplo disso, de água de esgoto, no qual fosse permitido uma população que conseguisse adentrar dentro da infraestrutura da cidade. Porque a verdade é que você está criando mini cidades e é por isso da descentralização desse processo. Em momento nenhum, isso foi citado nas quase 2.000 páginas. Eu também não vi, e dentro dessa parte de métodos de conservação, o telhado verde, que é hoje a principal utilização para prédios, que consegue rebater até 30% do consumo de luz de um prédio normal, nós estamos falando de superprédios, essa deveria ser, na minha concepção, uma coisa que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deveria ter, pelo menos, colocado como diretriz. Por último, me preocupou a questão de que o impacto que está sendo, o aumento do potencial de construção da cidade, não está sendo rebatido pela criação de áreas verdes fora da operação urbana. Nós estamos falando em adensar uma parte da cidade, isso significa que pelo menos uma outra parte da cidade deveria ser desadensada. Se você vai construir uma parte, então pelo menos uma outra parte deveria ser, em conta da partida, rebatida como área verde. E essa parte é que me preocupa, porque o que vai vir em substituição? Se nós estamos criando milhares ou milhões de metros quadrados a mais de construção, no resto da cidade nós temos que diminuir, porque senão essa conta não fecha. Era isso, presidente. Eu acho que eu consegui resumir no final. Eu peço, vereador, enquanto a gente ouve outras pessoas, que o senhor sistematize a recomendação que o senhor deve submeter à votação. Tá. Eu posso. Aliás, poderia fazer isso, presidente. É só, não, você pode formular visualmente. É só você pensar, porque nós temos que votar. Tá? O conselheiro Paulo foi embora, não é? Não, foi não. Acho que foram abordadas as questões técnicas e a versão do Sim. Vai ser sucinto para não chegar. Eu só peço que o senhor pode virar. Faz o microfone, por favor. Eu ficava. Alteração de diretriz, e aí tem 3 ou 9 diretrizes agressivas. Responder o planejamento urbano só para começar a responder o que o vereador está falando. Está dando para ouvir aqui? Primeiro eu queria falar sobre o CA7 que o senhor mencionou. Para que ele consiga chegar a esse CA com essa área que você está mencionando, né, de 2.000 metros quadrados por andar, de 70 andares, ele teria que ter um terreno de mais ou menos 20.000 metros quadrados na área central da cidade, que é praticamente impossível de acontecer. Então é uma hipótese que não é realista. Na verdade, então é uma coisa que a gente considerou bastante na hora de marcar o CA7 desse e as possibilidades disso efetivamente acontecer. E essa que o senhor falou é praticamente impossível. Sobre os afastamentos frontais na parte central da cidade, que é uma questão que você levantou sobre os alargamentos das vias nessa área, é uma questão quase impossível também de acontecer pelo grau de consolidação da cidade nessa área. Então, a falta de afastamento, ela vem a compatibilizar as novas ocupações com a ocupação já existente. Basicamente isso. A questão dos números que você falou também, dos afastamentos frontais, eles não existem. 3,5, 7, os valores são 4, 6 e outras possibilidades. E quando tiver a previsão de alargamento, ela tem um limite de altimetria e ela exige também terrenos grandes, o que vai gerar um espaçamento das edificações. Então a gente entende que essas áreas de transição elas não vão acontecer de forma alta, elas não vão ser verticalizadas. A tendência é que as soluções
sejam mais horizontalizadas e ocupem mais o terreno, já que nesses quadros não existe limite de ocupação do terreno. Tá? Sobre as áreas valorizadas do mercado imobiliário, Gustavo fala um pouco. O que foi disponibilizado do evento foi o diagnóstico do mercado imobiliário. E lá ele demonstra o tamanho desse mercado médio, inclusive com o VGV dos últimos anos. E ele é baseado nos lançamentos que aconteceram, nos lançamentos imobiliários ao longo do período de 5 anos para trás. Então, não são informações inventadas, tá? São informações do mercado, fornecidas pelo mercado, tá certo? E para você ter ideia, você disse que a gente só está fazendo em áreas onde o mercado tem interesse. Tem 3 setores da operação, especificamente, que foram feitos nesses 5 anos apenas 4 lançamentos imobiliários. Lagoinha, o setor acima da Lagoinha, é o setor 2, que é Cachoeirinha, Tecelões, Bom Jesus, Vilarinho. Tá? Então, isso não é uma afirmação correta, de que só estamos direcionando para o mercado. Não é. Realmente abrange áreas onde o mercado tem interesse, como a área central, de fato, mas também nós estamos expandindo para as outras áreas, que são os eixos de transporte coletivo, de acordo com o que foi definido na última conferência, que era as áreas de operação urbana consorciada. Certo? Você falou sobre as áreas verdes, que a gente teria que ter uma contrapartida de áreas verdes em outras áreas da cidade. Não, a operação urbana ela tem que ocorrer dentro da área da operação urbana. E o que a gente prevê é um aumento significativo da área verde. Inclusive, as tipologias que nós estamos propondo, os modelos de ocupação, elas obrigam a criação de praças no terreno privado do empreendedor, que ele vai ter que dar manutenção. Praças de uso público, de acesso livre e uso público. Então, essa contrapartida de área verde na área fora da operação, ela não é pertinente, porque a própria lei, o estatuto da cidade diz que os recursos da operação têm que ser investidos dentro da área da operação. Eu não posso pegar um recurso e fazer isso fora, ele tem que estar restrito à área da operação. Ok, obrigado pelas interações técnicas. Só para esclarecer uma coisa aqui, foram dito 2 coisas que eles falaram aqui, que eu só queria deixar uma coisa. Primeiro, existe um projeto que foi discutido, inclusive a pedido do vereador Edson Magalhães, na Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, da PHV, de um prédio de 92 andares que seria construído, cada andar, com área corrida estimada entre 2.500 metros, e o total do terreno seria 25 mil metros quadrados. Já tem gente propondo isso sem operação urbana. Então não me venha falar que é impossível. Tá? Segunda coisa, no mesmo Ribeirão Arrudas, que eles estão planejando contratar do lado da estação. Como que isso é impossível? Segunda coisa, presidente. Falar que a Lagoinha está pouco movimentada e que isso é contra a supervalorização da região, não. A Lagoinha hoje ela só é mal utilizada pelo mercado imobiliário porque tem os parâmetros arquitetônicos de construção que tem atuais. Todo o mercado tem interesse em construir lá, se aumentar. E aí, é disso que eu estou falando. É igual a Pampulha. Pampulha hoje, qual construtor de prédio quer comprar um lote na beira da Lagoa da Pampulha? Mas verticaliza ali, você vê. Vai aparecer todo mundo. É disso que nós estamos falando. Ninguém está falando de gente mesmo. Por favor. Sendo muito mais nós estabelecemos o critério e dentro nós estabelecemos o critério de inscrição. Desculpa, senhor suplente, desculpa. Tá bom. Eu não vou brigar por causa disso, não. Eu não vou cometer nenhum impropério, nem litígio aqui, não. Porque eu tenho 42 anos de profissão como arquiteto e o vereador Irã nem era nascido. Essa cidade já teve coeficiente 8. Isso não implicou em nenhum prédio de 70 pavimentos. Ao contrário. E é preciso ver também nessa operação urbana se não há muito coeficiente podre. Porque o raciocínio dele, ele parte para a hipérbole que todos esses coeficientes serão adquiridos, que todos vão investir, que todos os investimentos serão viabilizados. Isso não é verdade.
dentro da Avenida do Contorno, é difícil arrumar algum terreno para construir. Belo Horizonte é um município pequeno. Então, é só para corrigir um pouco isso, porque nós tivemos coeficiente 8. Obrigado. Desculpa, é o tempo de plateia, como nós combinamos, foi estabelecido, se esgotou na sua inscrição, não posso abrir um precedente. Eu quero saber se eu posso passar para a fase de votação. Uma questão sobre o EVF. Sim. Na verdade, a informação que você deu, qual é o seu nome mesmo? Gustavo deu aqui agora, que é muito valiosa, Gustavo, mas ela está omissa, ela não aparece no EVF. Não, dessa forma que você colocou, não. Eu discordo de você, tá? A outra questão que eu gostaria de reafirmar aqui, você tem 110 mil domicílios lá, de acordo com o censo de 2010, não está disponível na página do IBGE, está disponível na página de vocês. 70% dessas famílias, elas estão em área de irregularidade fundiária, em vila e favela, quer dizer, pobre, e o PNAD que você apresentou, inclusive é a mesma pesquisa de mercado imobiliário que você apresentou, de lançamento nos últimos anos, não contempla no todo ou imparcialmente o atendimento dessa demanda que é o pouco-alvo da sua operação urbana. Então existe alguma distorção aí entre o que aponta o EVF de forma preliminar, porque ele não é conclusivo, não existem conclusões, nenhuma conclusão. Aliás, eu fiquei impressionada, sabe por quê? Como é que a prefeitura licita um estudo daquele e não pede para a consultoria que apresentar um parecer conclusivo? Não existe. Que isso? Não existe. Isso não dá subsídio para você fazer a votação de um rave. Colocar condicionante para um rave, se você não tem. Presidente, me permite aqui fazer uma elucubração. Nós estamos julgando títulos imobiliários ao vento no mercado futuro? Nós estamos fazendo com a Bolsa de Valores Imobiliários o que o Ike Batista fez, por acaso? Porque isso está acontecendo aqui. Não existe relação entre o coeficiente de aproveitamento produzido e aquele que vai ser viabilizado pelo EVF. Não existe em lugar nenhum essa conclusão. Então eu acredito o seguinte, nós estamos criando aqui um efeito futuro para conseguir um caixa agora, para pagar as contas da prefeitura e aí deixar isso ao bel prazer dos outros governantes. Esse o senhor permite uma intervenção tudo tem limite, né? Essa última frase da presidente Cláudia ultrapassa todos os limites da racionalidade. Evidente, está escrito em todos os documentos, que os recursos da CEPAC só podem ser utilizados para os investimentos previstos na região estabelecida pela operação urbana. Está na lei, está no estatuto, está na lei, está na lei nacional, está na lei de operação urbana. Nós ouvimos. Então, os recursos da venda de CEPAC só podem ser utilizados e estão previamente parte da operação urbana, estão previamente indicados quais são os investimentos na região da operação urbana. Então não tem nenhuma comunicação. Essa operação é regulada pela Comissão de Valores Imobiliários. O EVF é apresentado na comissão, é aprovado. Isso é título de mercado, isso é fiscalizado. Não pode haver a utilização de um centavo fora da operação urbana. Eu só queria dar esse esclarecimento, porque há campos de opinião. O relator, para a gente ter um contraponto de sim e não, o relator, desde que aprovado com as recomendações, ele acata a sugestão de ter uma conclusão, desde que acataram as recomendações, vota a favor, e nós vamos passar a fase de por favor, o vereador irão poder formular a recomendação que nós vamos votar. O parecer da conselheira Cláudia, se o parecer for recusado, nós votaremos o parecer do conselheiro Paulo, ressalvadas as emendas, que são as emendas apresentadas pelo Daniel e a emenda que vai ser formulada pelo vereador Irão Barbosa. Em votação nominal, conforme o requisitado, solicitado e aprovado pelo vereador Julinho Paim, em votação nominal o relatório da conselheira Cláudia.
Por favor, Cláudia, você pode começar a votação? Cláudia Pires, Instituto de Arquitetos do Brasil, sim. Gladstone, por favor, conselheiro Gladstone. Gladstone, Associação de Iluminação São Gabriel, sim. Renato Michel, conselheiro representante do setor empresarial. Eu vou ler a justificativa do meu voto. Prezados conselheiros, em primeiro lugar, gostaria de lembrá-los que a representação do setor empresarial no Compur não é uma representação pessoal, e sim institucional. Nesse sentido, o Sinduscom promoveu uma ampla discussão com o setor empresarial, em especial com a cadeira produtiva da construção civil, para melhor avaliação da operação urbana Nova BH. Assim sendo, o meu voto hoje representa a posição do setor colhida ao longo dos últimos 60 dias e confirmada em reunião com os associados do Sinduscom MG. Quero enfatizar que o Sinduscom é totalmente favorável aos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto das Cidades, em especial as operações urbanas. Num breve exame do EIB, reconhecemos que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se cercou de profissionais e empresas qualificados na concepção e elaboração da operação urbana Nova BH. Entretanto, entendemos que os estudos apresentados não contemplam a participação dos diversos setores da sociedade representados neste Conselho. Considerando o pioneirismo deste importante instrumento de política urbana na cidade de Belo Horizonte, entendemos que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deveria considerar a implantação de um projeto piloto em uma área reduzida da cidade antes da implementação de um projeto tão ambicioso. A operação urbana Nova BH abrange uma área de 25 km², o que equivale a 5 vezes a área da operação urbana Nova Faria Lima em São Paulo. Vale salientar que um eventual insucesso da operação urbana Nova BH pode significar o congelamento desta região, uma verdadeira esterilização desta grande área da cidade pelos próximos 20 anos. Faço o exposto, como representante do setor empresarial do Sinduscom, voto contra a aprovação do EIB da operação urbana Nova BH e, portanto, favorável ao parecer da conselheira Cláudia. Vereadora Leão, Favorável ao parecer da vereadora conselheira Cláudia. Voto Araújo, Secretaria Municipal de Ambiente, secretário junto, contra. Não é para você, secretário de Serviços Urbanos, contra. Sérgio Freitas, Pedras, contra. Patrícia Batista, Urbel, contra. Custódio Matos, contra. Branca Magaúbas, contra. Leonardo Castro, contra. Carlos Zipicari, contra. Juninho Paim, sim, a favor do relatório. Armando Guimarães, setor empresarial, contra. Fátima Duchal, do setor popular, a favor. Paulo Henrique, representando quanto o CREA, o MG, contra. Qual foi a vantagem, por favor? 10 a 6. 10 a 6? 10 a 6? 10 a 6. Anuncio a votação, foi rejeitado o parecer da conselheira Cláudia Pires, por 10 votos contra 6, conforme os votos anunciados. Conforme eu anunciei, eu passo a votação ressalvada as emendas e com o adendo de uma conclusão, conforme eu já mencionei, com uma última fase, seguir todas as remunerações do parecer, favorável à aprovação do rei. Eu vou pedir só para ler novamente a conclusão.
O CREA, ele vota favorável a operações ao relatório, desde que haja continuidade e aprofundamento do debate em todas as instâncias da sociedade civil, como determina o inciso 2º, artigo 2º do Estatuto da Cidade, gestão democrática da cidade, por meio da participação da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano, assim como o fortalecimento de todas as relações locais de participação da população. Sejam atendidos os direitos sociais definidos na Constituição Federal, no que couber os direitos urbanos definidos no Estatuto da Cidade, que estejam em igualdade de condições e aspectos sociais, ambientais e econômicos para a promoção do desenvolvimento sustentável. Seguir instrumentos legais para evitar situações que possam gerar ou agravar riscos de segregação espacial, empobrecimento ou vulnerabilidade sobre os moradores atingidos pelas operações urbanas-sociais. Haja respeito e proteção ao direito à moradia, garantindo a destinação de uma área para a implantação de moradia de direito social dentro da área de influência das operações urbanas, com a priorização e preferência pela manutenção das pessoas residentes ou engajadas em atividades econômicas nas áreas de intervenção, evitando deslocamentos involuntários de famílias, salvo nos casos em que fica evidente e ser imprescindível e inevitável a remoção. Sejam alterados no projeto expressões subjetivas, que poderão, se houver, incentivar e passe a utilizar mais objetivos. Deverão observar, será. E sejam consideradas manifestações do Ministério Público, além do clamor do segmento da sociedade civil organizada, e algumas críticas que são feitas ao projeto. Favorável, desde que condicionadas com as recomendações aludidas, mencionadas por escrito e relatadas verbalmente pelo relator. Em relação ao Paulo, eu gostaria de deixar em aberto a participação, pelo menos, livre desse conselho. Porque eu não tenho uma formação técnica do qual o CREA vai exigir para participar do fórum. Ok. Tá certo. A participação tem que ser aberta. Começando pelo relator, como eu fiz com o caso da Cláudia, como voto do relator. Favorável, incluindo a proposta do conselheiro das coisas. Conselheira Fátima, por gentileza. Fátima Bruxal, setor popular, contrário. Armando Guimarães, setor empresarial, ao contrário, uma vez que as emendas já constam hoje, são legais, há muitas exigências que estão acrescentando. Ressalvadas as emendas, senão nós não temos um vácuo aqui. Mas nós vamos votar as emendas separadas? Eu sei, mas nós estamos votando o parecer ressalvadas as emendas que nós vamos votar em separado. Senão não temos vácuo. Não, mas as emendas que ele fez, nós vamos votar agora ou vamos votar separado? Não, está em bloco, as emendas estão em bloco, está em bloco. As dele nós vamos votar depois. Não, eu sou contra o relatório. Deixa eu limpar em conta. Carlos Henrique Ricardo a favor. Leonardo Castro a favor. Branco Macaúbas, favorável. Custódio Matos, favorável. Patrícia Batista, a favor. Sérgio Freitas, favorável. Leandro Luceno, favorável. Vasco Araújo, favorável. Ira Barbosa, contra. Pelos motivos já expostos, Renato Michel, setor empresarial, contra. Gladstone, Associação de Desenvolvimento do São Gabriel, contra. Eu gostaria de fazer a declaração de voto. O relatório do CREA-MG não contempla a posição coletiva do instrumento Operação Urbana Consorciada, expressa nos artigos 32 e 33 e no disposto no artigo 43 da Lei 10.257 de 2001. Não submete à Conferência de Política Urbana a matéria de forma que ela legitimamente delibere e não atende ao pleito da sociedade civil. Diante do exposto, o Instituto de Arquitetos do Brasil, nós somos contrários ao relatório do CREA-MG
mantendo um repúdio à entidade quanto à negação do instrumento particular legítimo de participação. Qual foi o resultado, por gentileza? Vaga 7. Com 9 votos favoráveis e 7 contrários, foi aprovado o parecer do conselheiro Paulo Henrique Francisco dos Santos, nos termos já mencionados. Agora nós passamos à fase de aprovação das emendas. Está atendendo a uma deliberação do Ministério Público que excluiu um processo criminal contra todos que estão aqui presentes. Eu peço licença para sair dessa votação. Senhor presidente, depois do encaminhamento, pelas mesmas razões, eu faço o voto de chave e retiro dessa votação por recomendação do Ministério Público. Eu não participarei dessa votação. Com licença. Que conste da ata, conforme solicitou a conselheira Cláudia, as suas palavras, votação simbólica das emendas.